Bom dia, hoje é segunda-feira, 11 de maio, agora são 10 horas e 40 minutos. Iniciamos mais uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura, pela Rádio Educativa FM e também pela TV Câmara de Rio Preto. Hoje contamos com a presença do secretário de Saúde de Rio Preto, Aldenis Borim, e também com a presença do Frei Francisco, que é o administrador da Associação Lar São Francisco de Assis. Para começar, fazendo a atualização dos casos da pandemia, com a palavra o secretário Aldenis Borim. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Nós, então, iremos atualizar os dados de São José do Rio Preto, da pandemia Covid, e iremos começar com o número totais de casos, né? Nós tivemos já 4.304 notificações de pacientes atendidos com estado gripal. Desses 4.304, nós tivemos 2.449 testados, uma porcentagem que dá orgulho de morar em São José do Rio Preto e ter as condições para poder fazer isso. Desses testados, nós temos 2.141 negativos, nós temos 308 confirmados positivos. Desses 308 casos positivos, nós temos 10 que foram a óbito, o que corresponde a 4,2% de todos os casos. Recuperados 69, profissionais da saúde 85, que corresponde a 27,6%, síndrome respiratória aguda grave 54, que dá 17,5%, ou seja, eles começaram com síndrome respiratória aguda grave, e de hoje nós estamos com 78 do projeto Sentinela, que dá 25,3% de casos. Lembrar que o coeficiente de incidência em São José do Rio Preto, com o aumento do número de casos confirmados, vem aumentando vertiginosamente. Nós estamos com 60 casos para 100 mil habitantes, quando na semana retrasada a gente tinha por volta de 20, 30 casos. Próximo, por favor. Bom, quando a gente vai ver a incidência por 100 mil habitantes, que é aquela regra que nós colocamos que transforma todas as cidades, independentes do tamanho, no número de casos iguais. Então, nós estamos no Brasil com 76 casos para cada 100 mil habitantes. No estado de São Paulo, nós estamos com 91, e em São José do Rio Preto, nós estamos com 67 casos para cada 100 mil habitantes. A letalidade, ou seja, a gravidade desses casos, nós estamos no Brasil com 6,8%, no estado de São Paulo 8,1% e em São José do Rio Preto 3,2%. Ainda quanto à incidência por 100 mil habitantes, nós podemos dizer o seguinte, o próximo, por favor, nós podemos dizer que isso muito se deve a esse aumento quase vertical que vocês estão vendo, o número de casos a partir do dia 20 do mês passado. Ele foi aumentando gradativamente, e quando você vê nas 2 últimas semanas, essa curva ela se coloca quase vertical, ou seja, o aumento de casos está muito preocupante para a Secretaria de Saúde. Esse aumento de casos se deve muito das vezes, não, a maioria das vezes, devido a isolamento que não está sendo cumprido adequadamente, e isso nos leva a pensar que, se isso continuar dessa maneira, num futuro próximo a gente poderá, inclusive, apertar esse isolamento, porque ele está verticalizando, e isso é muito grave.
Próximo. Bom, quando eu falo que é por falta de um isolamento adequado, eu digo que os números mostram isso. Aqui nós estamos apresentando o número de passageiros que utilizam o transporte coletivo semanalmente. Olha ali, naquela curva pontilhada vertical, vocês vão dar uma olhada, que foi o início da quarentena, no dia 24/3. Antes disso, nós tínhamos, em média, 554.939 passageiros utilizando o sistema de transporte coletivo semanalmente. Quando começou a quarentena, caiu vertiginosamente, que foi quando nós parabenizamos a cidade, no dia 22 de março. Naquela semana, nós tivemos 146.672 passageiros, contando apenas os dias úteis. Não, o total, sábado e domingo, também incluído. Então, de segunda a domingo. Olha só, pessoal, do dia 22/3 para o dia 3/5, nós aumentamos 58% do número de passageiros. Ou seja, esse aumento praticamente é responsável por esse número de casos vertiginoso. Olha bem, aumentou 58%. Olha a semana passada, pessoal. Semana passada teve 231.871 passageiros. Isso não é aceitável. Isso não é responsabilidade só da Secretaria de Saúde, que coloca, repete, fica até enfadonho, tanto que a gente fala do isolamento, para sair de casa só se necessário, para proteger os seus parentes, os seus amigos, mas pouco tem sido ouvido. E isso tem aumentado. 58% é um aumento inaceitável. Próximo, por favor. Aí nós temos o mesmo transporte coletivo, fazendo semanalmente apenas nos dias, a média diária da utilização do transporte público. Nós começamos com 20.953 no dia 22 e fomos para 33.000 diariamente semana passada. Pessoal, foram 13.000 quase passageiros a mais semanalmente que isso aconteceu. Olha esse aumento, é 58%. É 58% de pessoas que estão se expondo mais. É 58% de pessoas que podem pegar a doença. Não pensem que a máscara sozinha protege vocês. Não é assim. A máscara é um dos elementos de proteção. A máscara ajuda, a saliva do outro, não, desde que os dois usem, melhora muito e deve ser utilizada sempre. Mas quando você está num ônibus, você pega em vários locais. Você senta num banco aonde outra pessoa pode ter sentado. Existe, obviamente, a determinação da higienização desses ônibus. Mas aglomerações que está havendo agora, pulando 58% do primeiro dia, pessoal, isso é muito grave. Próximo. Agora sim, nós vamos falar semanalmente, aí nós vamos chegar naquele número que antigamente ele era maior do que os outros, porém por quê? Porque são pessoas que ainda têm trabalhos essenciais a serem realizados. Nós tínhamos 25.000 no dia 22 e fomos para 41.000 nos dias úteis. Esqueça sábado e domingo.
Olha lá, pessoal, nós estávamos com 33 mil quando somamos a semana toda. Quando você conta só os dias úteis, nós estamos com 41 mil pessoas semanalmente, diariamente, utilizando o transporte público. Esse aumento foi de 61%. Então, mais uma vez, eu mostro que esses índices são alarmantes. Esses índices mostram um isolamento cada dia pior e ele mostra que a chance da gente vir a ter uma curva verticalizada nos próximos dias é muito grande. Lembro sempre a vocês que tudo que a gente está vendo hoje corresponde ao que aconteceu 15 dias atrás. Porque nós temos o período de incubação, depois nós temos o período de sintomas e assim por diante. Então, é uma luz que nos mostra 15 dias atrás. O que está acontecendo hoje, nós vamos ver 15 dias daqui à frente. Tá certo? Então, se hoje continuar assim, e nesse ritmo, é muito, muito preocupante. Próximo. Bom, esses são aquilo que nós temos apresentado. Nós não fechamos a semana atual ainda, então nós saímos de um percentual de positividade de 6%, vamos dizer ali no dia 21 a 25 de março, para 18%, pessoal. Então vamos ter muita atenção nisso. Esse aumento não nos agrada, muito pelo contrário, nos preocupa muito. Bom, enquanto a síndrome respiratória é grave, volto a afirmar, ela é tão grave quanto o Covid. Então, quando nós contamos leitos, contamos essas coisas, a gente sempre lembra que a síndrome respiratória grave internada, ela deve ser contada como um leito Covid. Por quê? Porque ela é tão grave quanto o Covid, ela vai tanto para o respirador, permanece tanto tempo no hospital quanto o outro. Então, vamos trabalhar com síndrome respiratória grave. Nós tivemos 426 casos de síndrome respiratória grave, desses 68 permanecem internados e desses 68, 44 estão em enfermarias e 24 em UTIs. Lembrar que aqueles 426 é o acumulado desde o início da pandemia. Próximo. Ainda falando da síndrome respiratória e Covid, dos 68 casos internados de síndrome respiratória grave, 16 são Covid, e 5 estão em enfermarias e 11 em UTI. O que a gente percebe, pessoal? Sempre um aumento, sempre um aumento. Né? Esse aumento é persistente e ele é preocupante. Próximo. Bom, pessoal, queria dizer que, além de tudo que foi colocado, da nossa preocupação, da preocupação da Secretaria, da Prefeitura, da cidade como um todo, voltamos a afirmar: fique em casa, cuide dos idosos, use álcool gel, use máscaras. Hoje eu andei na cidade, ontem eu andei na cidade, existe uma aderência razoável à utilização de máscara, mas ela não é total. Peça para o seu parceiro que está ao lado de você usar a máscara. Se você vê uma pessoa que você não conhece, fala, por favor, usa a máscara, você precisa se proteger e nos proteger. Sem, obviamente, causar qualquer tipo de conflito. Mas sempre chame atenção. Eu acho que foram dito aqui outro dia, que foi um exemplo muito comum. Antigamente você podia fumar em qualquer lugar, dentro do ônibus, dentro do avião, dentro de um restaurante. Com as restrições que foram impostas, hoje se transformou uma coisa natural. Faça com que o uso da máscara se transforme em você uma coisa natural. Né? No começo ela incomoda, mas depois você vai ver o tanto que ela é útil. Então, use máscaras. Esse final de semana,
queria dizer para vocês que foi uma semana que também orgulha muito São José do Rio Preto, porque houve uma operação de guerra humanitária, né? Eu digo operação de guerra porque é a palavra que a gente usa sempre quando existe mutirões para resolver um problema. Então foi uma operação de guerra humanitária, que é a coisa mais bonita que pode acontecer. Essa operação de guerra humanitária contou com uma parceria fundamental do Frei Francisco e do Lar São Francisco. Então isso nos deixa muito orgulhosos de ter em São José do Rio Preto parceiros que voluntariamente, que de maneira a ajudar a população, façam ações tão bonitas como foi feita nesse final de semana. O Frei vai dar maior detalhe, mas o foco foi as pessoas em situações de moradores de rua, que são pessoas que não têm isolamento por não ter uma residência fixa e que podem ser um grande transmissor. Eu gostaria agora que o Frei Francisco tivesse a oportunidade de poder expor tudo o que foi feito esse final de semana, que foi uma coisa maravilhosa. Obrigado a todos. Um bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer poder estar aqui e participar junto com essa legião que está acontecendo em São José do Rio Preto. Prefeitura, Secretaria da Saúde, Secretaria da Assistência, nós e tantas outras pessoas do bem. Mas nós temos que pensar numa das condições que são essas pessoas que, infelizmente, por um motivo ou outro, acabam residindo nas ruas. E esta tem sido a nossa preocupação e a preocupação de toda a equipe. Não apenas de pensar em um único foco, mas pensar num foco globalizado da cidade. E aqui, doutor Aldenis, quero deixar o meu registro. Né? Nós, hoje, como Associação Lar São Francisco, estamos presentes em várias regiões do país. E aqui quero dizer, São José do Rio Preto, com todos os problemas que o senhor terminou de apresentar, ele apresenta o melhor quadro de organização de combate a esta situação. E eu não estou falando porque me falaram, eu estou falando porque nós temos obras e hospitais neste lugar. Então, é um momento muito importante. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que pensando naqueles que têm infelizmente, essa situação em residir na rua, e nós temos que entender que nós estamos já com as noites frias em São José do Rio Preto. E para pegar uma gripe e daí por diante, isso se torna muito mais vulnerável. Então, o que acontece? A Casa do Cirineu, ela tem a missão de acolher essas pessoas. Mas não apenas acolher, cuidar e enfrentar a situação. E foi, para nossa surpresa, que fizemos 90 testes na Casa do Cirineu. E hoje estamos com 66 positivados, entre o grupo passado e esse grupo, que corresponde a esta população de rua, ou que estavam na Casa do Cirineu, ou que já estavam em Jaci, na comunidade terapêutica, mas ambos oriundos aqui de São José do Rio Preto. Qual é a nossa atitude? Primeira atitude, o enfrentamento. Nós não olhamos no retrovisor, nós olhamos para frente. E qual foi a nossa medida? Isolamento social. Todos aqueles que se positivaram se encontram numa casa em Jaci, e nesta casa acolhemos e cuidamos. Acolhemos e cuidamos como? Com médicos, enfermeiros, com toda a equipe técnica para poder dar a retaguarda necessária que nós precisamos ter. E também, e os negativados? O que fazer? Levamos para uma outra casa
para que nós possamos fazer o isolamento social. Então, neste momento, nós estamos, assim, em estado de alerta para fazer, assim, tudo aquilo que realmente precisa ser feito. E estamos fazendo. E queremos fazer mais, para que Rio Preto, ela não venha sentir este problema da situação daqueles que residem na rua e podem ser aqueles maiores vetores da situação. A Casa do Cirineu, a partir de hoje, ela vai passar por uma esterilização. Nós vamos deixá-la assim, totalmente em dia, para que algum possível foco, ela passa a ser destruída, para que nós possamos contribuir com a nossa querida e amada São José do Rio Preto. Infelizmente, informo a todos, é uma situação triste, mas nós também, frades franciscanos, neste domingo, compartilhamos com as famílias que perderam seus entes queridos, entregando a Deus um dos frades nossos que trabalhava na Casa do Cirineu, com apenas 34 anos. Mas sabemos que isso não nos intimida, muito pelo contrário, nos anima a levar a população e a região para que nós possamos, assim, de fato, em conjunto com o município, com o HB, com a Faculdade de Medicina, com o Hospital João Paulo II, com a Santa Casa de São José do Rio Preto, a busca da resposta para esta situação. Obrigado, Frei, por esses importantes esclarecimentos para as pessoas que acompanham a nossa transmissão. E antes de passar para as perguntas da imprensa, eu gostaria de pedir ao secretário Aldenis Borim que comentasse algumas situações que foram flagradas aí em Rio Preto nesse final de semana. Alguns churrascos sendo realizados em chácaras e, mais uma vez, nós tivemos aquela aglomeração ali na região do condomínio Quinta do Golfe. O que dizer sobre situações como essa? Bom, nós já conversamos sobre esse assunto. Eu acho que não vai sobrar outra alternativa para a gente em relação a alguns locais de São José do Rio Preto do que o impedimento definitivo. Ou seja, teremos que cercar esses locais, colocar de maneira que não possam entrar em lugares públicos. Não vejo outra saída, porque a conscientização já foi solicitada, ressolicitada, pedido, pusemos a guarda para orientar, fizemos tudo o que era possível para não chegar ao extremo de ter que fechar determinados lugares tão bonitos e que deixam o Rio Preto com uma face linda, mas chegaremos a esse extremo com certeza. Outra coisa que a gente gostaria de dizer, que a mesma coisa deve ser feito na represa, que deve ser proibida a caminhada daqui a alguns dias, porque não dá mais para suportar as pessoas que não entendem essas necessidades. Isso será discutido no comitê, será discutido com outros secretários, com o prefeito, mas nós estamos chegando numa situação de desobediência civil, pondo em risco vidas de outras pessoas. Então eu acho que isso, tudo que poderia ter sido feito, sem tomar atitudes extremas, nós tomamos. Mas vai chegar o momento que tem que ser feito isso. Inclusive, não só esses dois lugares. Muitos lugares de poliesportivos, quadras e assim, as pessoas rompem o... É falta de água, viu, pessoal? Rompem os alambrados e vão lá jogar futebol, vão fazer outras coisas. Então isso tem que ter um fim, porque isso é um meio de transmissão hoje quase incontrolável. Tá certo, obrigado, secretário. Agora passamos às perguntas enviadas pelos veículos de comunicação. O Joselito Paganelli, da TV Tem, informa aqui, que dos óbitos de Covid, ele quer saber se entre os óbitos já registrados tem algum idoso que morava em asilo ou casa de repouso.
Em caso afirmativo, se a Prefeitura está adotando medidas específicas para esses locais. Sim, quase desde o início, eu diria que no máximo uma semana, 10 dias, do início do primeiro caso em São José do Rio Preto, foi uma das nossas grandes preocupações. Por que que foi? Porque nós sabemos que o índice de óbito em pacientes acima de 60 anos é muito grande. Então, o que foi feito inicialmente nas instituições de longa permanência que mantém convênio com São José do Rio Preto, com a Prefeitura, e foi criado, então, distanciamento entre as camas, foi feito o treinamento dos profissionais que ali trabalham e assim por diante. Criamos também uma unidade que nós chamamos, dentro do SAMU, que chama Unidade de Resposta Rápida. Nós pegamos uma das ambulâncias que era suplente, né? E que nós colocamos uma equipe. Qualquer comunicado de qualquer casa, seja ela privada ou pública, essa ambulância sai imediatamente para analisar os casos com um médico e uma enfermeira. Se for preciso, já põe em isolamento e faz a coleta, né? Ou leva para um hospital, se for o caso. Então, isso foi feito lá no comecinho. Outra coisa que foi feito foi uma parceria com a Faceres, a Escola de Medicina da Faceres, para fazer o monitoramento dessas casas, sejam elas privadas ou públicas, né? Que são as ILPIs. Todo dia se telefona para essas casas e pergunta se existe algum caso suspeito, se querem que vá lá alguém dar uma olhada e alguma coisa. Isso é feito diariamente, tanto nas privadas quanto nas ILPIs. Uma outra coisa fundamental que a gente tem que colocar, que é o seguinte: a vigilância sanitária, mais uma equipe de enfermeiros e de médicos, correram todas as casas de repouso para ver distanciamento, para ver atitudes, para ver se tem álcool gel à disposição, máscaras e assim por diante. Então, o nosso monitoramento nessas casas, ela está sendo intenso e diário. E nós tivemos, até o momento, 2 óbitos que foram em casas de repouso, de idosos, né? E que foram em casas diferentes. Uma numa casa, outra na outra. Então, isso já é, para a gente, considerado uma vitória. Uma vitória é você ter, apesar da perda de 2 pessoas, uma vitória de nós temos quase 60 casas de idosos. Eu não me lembro o número exato, mas é um número muito grande em Rio Preto, e conseguir normatizar essas casas com distanciamento, e em locais onde tem casas de idosos, você vê um índice de letalidade, de mortalidade muito elevado. Em Rio Preto, graças a Deus, apesar de ser muito triste, tivemos apenas 2 óbitos. Joselito pergunta também, né, diante do aumento rápido da ocupação de leitos, como o senhor apresentou aqui com os números da Secretaria, diante disso, a Prefeitura pretende já equipar o hospital de campanha? Não, nesse momento não passa. Hoje nós estamos com cerca de 20% dos leitos de enfermaria e 20% dos leitos de UTIs ocupados. Então, na realidade, ainda não acendeu a luz amarela, né, para que a gente possa pensar no hospital de campanha. Vamos fazendo o segmento dos próximos dias e ver, porque dentro do plano que nós traçamos, o limite máximo aceitável de leitos ocupados, tanto de UTI quanto de enfermarias, é de 70%. A partir de 70% dessa ocupação,
que esperamos nunca chegar, mas se chegarmos, aí nós já iremos, então, trabalhar a possibilidade de um hospital de campanha. Então, esse plano nosso, que me foi cobrado muito esse final de semana, em virtude do decreto que foi feito pelo governador, mas o nosso plano continua ativo, obviamente, obedecendo às restrições legais que um decreto governamental nos coloque, tá? Então, aqui a Andréia está me corrigindo, na realidade nós temos 48 casas de idosos em São José do Rio Preto, e todas elas estão sendo monitoradas. Então, voltando, não temos ainda a intenção, porque nós não temos uma ocupação de leitos que nos leve a pensar no hospital de campanha. Agora, o Vinícius Lopes, da TV Record, pergunta que, como houve o aumento no número de casos confirmados nos últimos dias, se mudará a postura da Prefeitura em relação à flexibilização do comércio, em relação à abertura? Vai endurecer regras ou algo do tipo? Olha, nós estamos, com certeza, chegando quase num limite de termos que tomarmos algumas decisões. Elas ainda serão observadas nessa semana, nos próximos dias, e vamos ver como que vai ser esse crescimento. Se esse crescimento realmente continuar no nível que está, não nos restará outra alternativa a não ser essa. Como eu disse para vocês, a progressão do Covid, ela é uma progressão que, quando ela chega num determinado nível, você perde a capacidade de controle. Ela não é uma linha reta que você pode programar, fecha, abre e faz. Ela não, ela é uma linha exponencial. Quando ela chega perto da verticalidade, é aonde não dá mais para fazer muita coisa. É o que aconteceu em algumas cidades que todo mundo viu. Gente, olhe os exemplos, não vamos criar a roda. A roda foi inventada há muitos anos atrás. Nós precisamos ver exemplos do que aconteceram. Então, cidades que não tomou atitude na hora certa, aconteceu desastres. E isso nós pretendemos não deixar acontecer em São José do Rio Preto. Então, a hora que precisar, nós, com certeza, do comitê, recomendaremos, se for necessário, espero que não seja. Espero que a população entenda que o isolamento é a salvação de andar rápido essa epidemia, mas com a saúde podendo cuidar de todo mundo. É essa a nossa intenção, mas se for preciso restringir mais, não tenha dúvida que o comitê vai recomendar. Neste momento, nós manteremos o que está sendo feito e observaremos nos próximos dias. Uma pergunta que veio aqui pelos comentários da live. A Prefeitura distribuiu máscaras para moradores de ruas e a internauta percebeu que alguns não estão usando essa proteção. Ela queria saber se existe algum trabalho para orientar os moradores de rua. Até se o Frei puder falar a respeito também. Olha, a partir do momento que veio essa determinação, a gente não hesitou um minuto. Então, todos os que se encontravam na casa do Cirineu, todos obrigatoriamente usaram máscaras. Agora, nós precisamos fazer esse trabalho nas ruas. Como mesmo aqueles que não vivem a situação de residir na rua, mas também têm dificuldade no uso da máscara, como o doutor Aldenis disse, no começo é meio complicado, depois a gente acaba acostumando, nós precisamos continuar trabalhando em relação a isso. A máscara, ela é uma proteção, e essa proteção ela deve ser usada por todos. Então, eu acredito que todos aqueles que passam por nós, ou que passaram por nós, nenhum deles teve qualquer atitude sem o uso da máscara. E eu recomendo a todos, que é uma das formas que nós podemos trabalhar,
porque neste momento não são apenas os médicos, os hospitais, a secretaria. É uma legião toda que todo mundo pode fazer alguma coisa. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Ninguém tem o direito de estar de braços cruzados neste momento. E um dos é o isolamento social na sua casa, e depois o uso da máscara, não é? Lavar as mãos, enfim, isso tudo faz parte. E isso nós temos passado diariamente a todos aqueles que batem a porta da casa do Cirineu, vamos lavar a mão, vamos usar máscara, vamos sentar aqui, entendeu? Isso a gente tem assim, feito muito fortemente. Agora, isto precisa de maior conscientização. Obrigado, Frei. E antes de encerrar, eu gostaria que o secretário Aldenis Borim deixasse agora, uma semana começando, então, um recado de uma nova atitude aí para a população, principalmente quem tem desrespeitado o isolamento. Bom, pessoal, eu tenho estado junto com o comitê todo, nos se unindo, analisando, e posso dizer para vocês uma coisa importante. O momento é crítico. O momento é crítico. O momento é de muito cuidado. Se não for respeitado esse isolamento, nós teremos problemas. Vocês não tenham dúvida do que eu estou falando. Eu não menti para vocês um minuto. Não omiti um dado. Seja ele qual for. Mas nenhuma pessoa até hoje falou assim, o senhor falou coisas erradas, deu dados errados. Agora há pouco, uma coisa simples, a assessora Andréia já pôs o número correto. A gente quer ser transparente. Eu posso dizer com toda a transparência do mundo, se não houver o isolamento, Rio Preto vai repetir a história de outras cidades. Se houver o isolamento, eu lhe dou a minha palavra. Pode me cobrar isso para o resto da vida. Se o isolamento for adequado, Rio Preto passará por essa epidemia, obviamente com algumas perdas, porque elas são inevitáveis, mas passará de uma maneira suave e correta. Depende de tudo que a Secretaria de Saúde e a Prefeitura de São José do Rio Preto, o prefeito Edinho, todos os secretários unidos nisso, têm feito a sua parte. Por favor, população, faça a parte de vocês. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Depois desse importante recado, eu agradeço a presença do secretário Aldenis Borim, também a presença do Frei Francisco, e assim encerramos mais essa transmissão ao vivo, lembrando que o vídeo ficará disponível no canal do YouTube dentro de 30 minutos e também na página especial criada dentro do portal da Prefeitura, trazendo números detalhados sobre a pandemia de coronavírus. Um ótimo dia a todos.